no nosso último encontro, nós começamos a trabalhar o tema controle da administração pública, né? E hoje nós vamos dar continuidade nas esferas de controle. E a primeira esfera de controle é justamente o controle administrativo, o autocontrole, o endocontrole, tá? O que é isso? O controle administrativo é quando órgãos que desempenham atividade administrativa, né, realizam essa atividade de controle. Então, o controle administrativo, também chamado de autocontrole, é o exercício, né, pelo executivo e por órgãos que desenvolvem atividade administrativa do legislativo e do judiciário. Não é apenas, controle administrativo não é apenas aquele desenvolvido exclusivamente pelo poder executivo. É um engano, tá? Controle administrativo é realizado tanto pelo executivo quanto por órgãos, né, que desempenham atividade administrativa do legislativo e do judiciário, tá? Então, o objetivo aí, confirmar ou desfazer os atos conforme sejam ou não convenientes, oportunos, eficientes, construídos dentro da legalidade, tá? Então, esse controle administrativo é um endocontrole, controle interno. Qual o objetivo, né? O objetivo, como eu disse, confirmar ou desfazer o ato. Nós teremos a confirmação do ato quando? Primeiro, ele foi confeccionado dentro da legalidade. Segundo, ele permanece sendo conveniente e oportuno. E ele será desfeito quando ele foi confeccionado fora da legalidade, fora do ordenamento jurídico, ou quando ele deixou de ser conveniente, oportuno e eficiente. Aplicamos ainda aqui a súmula 473 do STF, né? Tanto que nós já falamos dessa súmula 473 no direito administrativo 1, no direito administrativo 2, sem dúvida nenhuma é uma das principais súmulas do STF que envolve o direito administrativo. Fundamento disso, onde está o fundamento desse controle administrativo? É o próprio princípio da autotutela administrativa. No início do semestre passado, nós tratamos dos princípios gerais da administração pública, nós falamos que um dos princípios muito importantes era justamente o autocontrole, a autotutela administrativa. A autotutela administrativa é esse poder-dever que o Estado tem de controlar de forma permanente e contínua seus próprios atos, sem precisar ir no judiciário. Então, se o ato foi praticado pelo Matheus Gomes como delegado de polícia, e esse ato administrativo que foi praticado por ele enquanto servidor público, e ele percebe que o ato foi praticado com desvio, com ilegalidade, ele não precisa esperar que alguém leve esse ato ao conhecimento do Poder Judiciário. Ele pode, ou o seu superior pode, declarar nulo esse ato. Isso é controle administrativo. Na aula passada, eu citei para vocês como exemplo, né, um concurso da magistratura estadual. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem um concurso para magistratura. É publicado o edital e alguém quer fazer esse concurso e, ao ler o edital, percebe que esse edital tem uma série de vícios, uma série de ilegalidades. Num primeiro momento, né, ele pode impugnar o edital dentro da esfera administrativa. Isso é controle administrativo. Ele faz a impugnação e apresenta a impugnação à comissão do concurso, né, a Comissão Superior de Concurso, ou o órgão responsável por analisar essa impugnação, certo? Bom, no material que eu mandei para vocês, tem vários exemplos aí de instrumentos de controle administrativo. O primeiro deles, direito de petição, né, que é um remédio constitucional, né, é um remédio constitucional de natureza administrativa. Lá no direito constitucional, alguns autores fazem essa distinção. Nós temos remédios constitucionais de natureza administrativa e remédios constitucionais de natureza judicial. Remédios constitucionais de natureza judicial, por exemplo, mandado de segurança, HC, né? E um dos remédios constitucionais de natureza administrativa é justamente o direito de petição, que é esse exercício, né, que qualquer cidadão, inclusive os servidores também, podem, né, apresentar seus requerimentos contra
com o objetivo de defender aí seus direitos, seus interesses, ou interesse coletivo também. Então, primeiro instrumento de controle, direito de petição, está lá no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Perceba que todos os instrumentos que nós vamos falar hoje, todos, sem exceção, estão previstos de alguma forma no texto constitucional. O outro instrumento de controle administrativo é o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração é um decorrente do direito de petição, é óbvio, mas o pedido de reconsideração não é um recurso. Você encaminha o seu pedido de reconsideração à autoridade competente que praticou o ato. E o ato, por afrontar um interesse seu, você pede que aquela autoridade apresente ou reanalise o ato que ela praticou. Não é um recurso administrativo. Recurso administrativo, conforme a gente vai ver, é o instrumento de controle também, mas encaminhado a órgão ou agente público superior. Órgão ou agente público superior. No caso do pedido de reconsideração, é uma súplica escrita encaminhada ao mesmo agente que praticou o ato. Perceba que tanto o direito de petição quanto o pedido de reconsideração, ele é exercitado de forma escrita e assinada, tá? Professor, mas se o camarada não conseguir escrever, ele não sabe escrever, e aí? Ele mal assina o nome. É obrigação do poder público manter um agente público, um órgão competente para receber a termo esse direito de petição, essas reclamações, esses pedidos. Não é pelo fato do cidadão não conseguir escrever que ele vai ficar tolhido desse direito de ordem constitucional. Tá? Bom, a terceira ferramenta de controle administrativo é a reclamação administrativa. Gente, essa é muito utilizada. A reclamação administrativa, para alguns autores, é espécie de recurso, né? Eu, particularmente, não vejo como recurso, mas, de qualquer forma, é uma ferramenta importantíssima. O cidadão, o servidor, que vê um direito seu que está sendo violado, né, pode apresentar a reclamação administrativa, que é uma oposição solene contra o ato que foi praticado. Em regra, a reclamação administrativa, ela tem como objetivo aí preparar possíveis ações judiciais futuras. Eu, por exemplo, no escritório, nós temos essa conduta, né? Quando o servidor ou o cidadão chega com um problema e esse problema está difícil, caracterização de prova, a gente apresenta a primeira reclamação administrativa, que também é escrita, também é assinada, a gente encaminha ao órgão competente para que ele revise o ato que foi praticado, mostrando, olha, nós estamos aqui nos opondo ao ato, porque ele contraria o direito, ele se opõe ao texto constitucional, ao texto da Constituição Estadual, ou estatuto jurídico do servidor, dependendo do caso concreto, e que seja feita alguma coisa. E você entra com o pedido, né? Qual o pedido? Dependendo do caso concreto. E a administração pública, ela julga essa reclamação administrativa em 30 dias, tá? Depois de instruída o processo, o procedimento devidamente instruído, ela tem aí a obrigação de julgar esse processo no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Então, a lei federal e a lei do Estado de Goiás também, a lei do processo administrativo do Estado de Goiás também fala a mesma coisa. Depois do processo devidamente instruído, 30 dias, prorrogável por mais 30, excepcionalmente, podendo ser prorrogado por mais 30, deve ser analisado aí essa reclamação administrativa, esses pedidos administrativos de forma geral. E, por fim, né, a última ferramenta que a gente vai estar discutindo aí é justamente o recurso administrativo hierárquico. Recurso hierárquico, o nome já está dizendo, é aquele que você encaminha para órgão superior ou para agente superior analisar o ato que foi praticado por agente ou órgão inferior na escala hierárquica. Então, recurso administrativo é um pedido de reexame que você encaminha desse ato ou decisão. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Matheus está perguntando, cabe reclamação quando a administração pública afrontar súmula vinculante? Bom, essa reclamação aqui, Matheus, não é aquela reclamação lá do STF.
tá? Essa reclamação ela tem natureza eminentemente administrativa. É uma reclamação que você apresenta junto à administração pública, junto a órgãos do executivo, do legislativo e do judiciário, mas que desempenha atividade administrativa, tá? Essa reclamação que você está lembrando aí, que também é uma reclamação, ela é apresentada, né, não só quando tem outros objetos também, mas o principal objeto é justamente quando a decisão, o ato, né, administrativo está contrariando súmula vinculante. Essa reclamação que nós estamos discutindo aqui, Matheus, ela é na esfera administrativa, tá? Não é apresentada aos órgãos do judiciário que tenha competência jurisdicional. Eu posso até apresentar uma reclamação administrativa junto ao judiciário, mas para órgãos que têm atividade, desempenham atividade ou tenham competência de ordem administrativa. Tá bom? Então, recurso administrativo hierárquico é justamente esse pedido de reexame de ato ou decisão para órgão ou agente superior, né? Visando aí a modificação, o desfazimento desse ato. Bom, o recurso administrativo tem uma discussão que geralmente aparece em prova de concurso, que é uma espécie de classificação do recurso, que é o recurso administrativo próprio ou recurso hierárquico próprio e o recurso hierárquico impróprio. O que é isso, professor? Recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio. Recurso hierárquico próprio é a regra. O que é a regra? Contra um ato, né, eu vou recorrer a um órgão superior na mesma esfera hierárquica. Isso é recurso próprio. Quando eu apresento o recurso de uma decisão que foi tomada por uma agência reguladora perante um ministério, por exemplo, a agência reguladora e ministério não tem hierarquia. Eu não sei se vocês se recordam disso. Mas entre administração direta e indireta, não tem hierarquia. Tem poder de supervisão. Não tem poder hierárquico. Tem poder de supervisão. Então, como não tem poder hierárquico, nós chamamos esse recurso de recurso hierárquico impróprio. Bom, professor, mas em que sentido, em quais situações poderia ser manejado esse tipo de recurso? Quando essa entidade da administração direta, qualquer dessas entidades da administração direta, não estiver cumprindo com a finalidade prevista em lei. Tá? Quando se cria uma entidade da administração direta, essa entidade ela tem uma previsão legal de uma finalidade. Qual que é a finalidade? Né? Qual que é a finalidade da Agência Nacional de Telecomunicações? Regular o setor econômico de telecomunicações. Essa é a finalidade de forma geral. Então, a partir do momento que a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações está descumprindo, não está orientada por essa finalidade prevista em lei, numa situação excepcional, você pode encaminhar um recurso hierárquico impróprio dessa decisão que foi tomada pela agência ao ministério responsável pela supervisão. Ok? Bom, o recurso hierárquico ele tem dois efeitos, tá? O efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Efeito suspensivo sempre vai ter? Não. Tá? São situações especiais apontadas em lei, que permite dar efeito suspensivo ao recurso administrativo ou recurso hierárquico. Tá? A título de exemplo, nós temos um processo administrativo no escritório que envolve aí professores da UEG, a Universidade Estadual do Estado de Goiás, da UEG. E a UEG, administrativamente, através de um decreto do governador do Estado, em nome de uma emenda constitucional do Estado de Goiás, que está sendo discutida a sua inconstitucionalidade, tanto no âmbito do Supremo quanto no âmbito do TJ, regrediu os professores em sua carreira. Então, o camarada estava lá como doutor, foi regredido para mestre. O cara estava lá, doutor nível 3, foi regredido para doutor nível 1, nível 2, dependendo do caso. Bom,
quando tem esse tipo de procedimento, para não aumentar o vício, né, para não aumentar ainda mais o vício, isso ocorre com a garantia do contraditório e ampla defesa. Foi dado contraditório e ampla defesa aos professores da UEG, onde nós entramos com a manifestação por escrito. E nessa manifestação por escrito a gente pediu a suspensão, né, o efeito suspensivo dessa decisão, e já tem aí, indo para 2 anos, alguns um pouco menos, 1 ano e meio, 1 ano, mas que o processo administrativo está lá parado e deu-se efeito suspensivo, né? Ainda bem. Por quê? Porque envolve verba alimentar dos servidores, tá? Ok? Esse recurso hierárquico também pode ser voluntário ou de ofício, né? Voluntário quando a parte interessada apresenta o recurso. De ofício, quando a decisão que foi tomada administrativamente contraria os interesses econômicos em especial, né? Os interesses do próprio Estado. Aí tem que subir de ofício, obrigatoriamente. Bom, gente, tem uma discussão na doutrina sobre prescrição ou preclusão administrativa. Tá? Se você não apresenta o recurso, se você não apresenta o direito de petição, se você não apresenta a reclamação, né, o pedido de reconsideração, bom, se você não apresenta no prazo previsto em lei, ocorre preclusão ou prescrição? Existe uma divergência na doutrina. Para o professor Diógenes Gasparini, ocorre prescrição toda vez que você não apresenta, dentro do prazo legal, uma dessas ferramentas de controle administrativo. Para o professor Alexandre Maza, ele fala que é preclusão. Eu falo que é as duas situações, depende do caso concreto. Bom, a gente tem que pegar aqui como exemplo, como ferramenta aí para nos embasar, o próprio direito civil, o próprio processo civil. O que nós aprendemos no direito civil e no processo civil? Prescrição, preclusão. Prescrição é quando você não apresenta a ação competente ou o requerimento competente, mas não existe processo ainda. Então, ele é de ordem material, não é de ordem processual. Você perde a pretensão de estar em juízo. Já a preclusão é um efeito endoprocessual. Você tinha que apresentar um recurso especial no prazo de 15 dias, não apresentou recurso especial. Você teve ali o seu direito de apresentar o recurso especial preclusão. Houve a preclusão. Então, aqui o que você tem que saber? Se existe ou não um processo administrativo em aberto. Se você tem que cumprir um prazo dentro de um processo administrativo e não o faz, houve preclusão. Agora, se você está se manifestando e não tem um processo administrativo ainda, por exemplo, você está exercitando o direito de petição, em regra não tem um processo administrativo ainda, e não o faz, ocorre prescrição. Por quê? Porque não tem processo ainda. Tá? Bom, o prazo aí é variável, tá, gente? Qual o prazo? 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, depende do que você está apresentando. Na lei 9784 de 1999, que é a lei do processo administrativo federal, lá no artigo 59, fala que o prazo para praticar os atos ali dentro desse processo, né, são 10 dias. São 10 dias úteis ou 10 dias corridos? Por enquanto, ainda 10 dias corridos, tá? Tem um projeto de lei aí tentando mudar isso para 10 dias úteis, conforme hoje é no processo civil, né? Mas ainda são 10 dias corridos, tá? Bom, seguindo. Existe coisa julgada administrativa? Né? Existe coisa julgada administrativa? Essa decisão que foi tomada num processo administrativo faz coisa julgada? Bom, vamos lá. Alguns autores mais alinhados com o processo civil falam que não existe coisa julgada administrativa. Por quê? Porque as decisões administrativas, né, de um tribunal administrativo não têm como força a coisa julgada no sentido de ser imutável. A coisa julgada administrativa não é imutável, não é definitiva,
Por que não é? Porque se você não ficou satisfeito com a decisão que foi tomada na esfera administrativa, você pode buscar a via judicial. Certo? Então, não há que se falar em coisa julgada administrativa. Meus queridos, mas eu particularmente sigo a doutrina que fala que existe sim coisa julgada administrativa, tá? E é muito simples. É porque nós estamos falando de coisa julgada administrativa e não coisa julgada judicial. A coisa julgada administrativa ocorre quando? Quando você não pode mais recorrer na esfera administrativa. Você pode ir para a via judicial, você mudou de esfera. Mas dentro da esfera administrativa, você não pode mais manejar nenhum recurso ou você perdeu o prazo para apresentar o recurso. Então, ocorreu a coisa julgada administrativa, que não tem como característica a imutabilidade e a definitividade. A imutabilidade, a definitividade é, sim, uma característica da coisa julgada judicial. Então, o que nós temos que saber, né? Que existe coisa julgada administrativa e coisa julgada judicial. Coisa julgada judicial tem como característica, pelo menos parte da coisa julgada, né, judicial, tem como característica a definitividade e a imutabilidade, tá? Matheus está perguntando aqui, e a inafastabilidade de jurisdição? Jurisdição, Matheus, processo judicial. Aqui nós estamos falando de processo administrativo. Tem alguns autores, só para você ver aonde a gente chega com essa discussão, que é muito bacana que você levantou, tem alguns autores que falam que o agente público, ele não tem competência, porque competência relaciona-se dentro do processo, né, dentro do processo administrativo. Nós não falamos em competência do processo administrativo, porque competência de processo é a questão jurisdicional. Então, dentro do processo, os agentes públicos teriam, do processo administrativo, tá? Os agentes públicos teriam atribuições, né? Para você ver onde a gente vai. Então, inafastabilidade da jurisdição aqui, aí já é a questão do processo judicial, tá? Inafastabilidade da jurisdição, que é o princípio da sindicabilidade, que é justamente o que nós estamos discutindo aqui. Então, o princípio da sindicabilidade, inafastabilidade da jurisdição. A Italoema teve uma decisão administrativa. Ela não ficou satisfeita com a decisão administrativa. O que ela faz? Vai para a via judicial. Mas administrativamente ela já percorreu todas as esferas de recurso, todos os tribunais administrativos. Administrativamente não tem mais o que ela fazer, o que ela pode fazer, não pode fazer mais nada administrativamente. Logo ocorreu a coisa julgada administrativa. Agora, resta a ela, se ela continuar ainda insatisfeita, buscar a via judicial. O Matheus está aqui ainda. Porque a Constituição fala que não será excluída da apreciação do Poder Judiciário ameaça. Não, mas não vai ser. Aí é que tá. Aí é que tá, Matheus. Não vai ser mesmo, não. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Matheus, você levou uma multa de trânsito. Recorreu para as esferas administrativas. Recorreu. Acabou, né, as esferas administrativas. Você não pode ir para a via judicial? Pode. Esse é o modelo que nós vivemos. Nós vivemos um modelo de jurisdição inglês, de jurisdição única. Mas na esfera administrativa, não tem mais o que fazer. Então, o que você está falando, na verdade, é justamente a fundamentação do que eu estou discutindo com vocês. Bom, esgotei toda a esfera administrativa. Houve o quê? Coisa julgada administrativa. Bom, ponto. Estou insatisfeito. O que eu faço? Princípio da sindicabilidade, inafastabilidade da atividade jurisdicional. Levo, em razão do modelo inglês que nós vivemos, levo ao conhecimento da via judicial. Isso mesmo. Em regra, você pode ir direto para o Poder Judiciário. Isso mesmo. Em regra, você pode ir direto para o Judiciário, que é o modelo inglês. No modelo inglês de jurisdição única, você não precisa experimentar da via administrativa. Em regra, tem algumas exceções, como a justiça desportiva, né? O habeas data. Tem uma exceção que foi criada pelo Supremo aí, que é a questão do previdenciária,
que, na minha opinião, não é um exemplo de contencioso administrativo aplicado no Brasil, mas de qualquer forma é o que vem sendo aplicado. Tá bom? Realmente, você pode ir direto para a via judicial. Bom, continuando. Na verdade é o seguinte, Matheus, eu só vou para a via administrativa, né, quando eu quero produção de mais provas, ou quando eu sou obrigado. Tá? Porque a via administrativa, nós temos ainda um corporativismo muito grande na via administrativa. Infelizmente é isso. Eu quero celeridade, e tenho as provas necessárias, eu vou direto para a via judicial, por mais que ela seja morosa, por mais que ela seja mais demorada. Tá? A esfera administrativa realmente ela é mais rápida, ela é bem mais rápida. Mas se eu já não tenho ali um entendimento do tribunal que eu vou estar enfrentando, se eu já não tenho um entendimento pacífico do tribunal que eu vou estar enfrentando, eu vou direto para a via judicial, sim. Então, ó, controle administrativo, primeira esfera, segunda esfera, controle legislativo, né? Extremamente importante. O conceito que está aí no material de vocês. Controle legislativo, também chamado de controle parlamentar, é desempenhado pelo Poder Legislativo em relação a determinados atos da administração pública. Perceba, determinados atos, para não haver ingerência de um poder sobre o outro, respeitando, então, o princípio, né, da tripartição dos poderes, o princípio dos freios e contrapesos, a ideia de tripartição dos poderes, o princípio dos freios e contrapesos, o controle legislativo de atos da administração pública só é permitido em situações expressas no texto constitucional. É algo restrito, é um rol taxativo, fechado. Tá bom? Então, qual que é o objeto desse controle legislativo? Conformar a atuação da administração pública com os altos interesses do Estado e da comunidade. Perceba, nós não temos aqui uma visão necessariamente jurídica, legalista. Ela tem muito mais uma conotação política. Por isso, na aula passada, quando nós estávamos discutindo, eu dei o exemplo do impeachment do presidente da República, lembra? O presidente da República está respondendo um processo de impeachment. O Senado está julgando, já foi autorizado o processamento pela Casa, né? Câmara dos Deputados, então está sendo processado o presidente da República por impeachment. Processo de impeachment. Ele praticou infrações administrativas que são classificadas como crime de responsabilidade. Se o Senado, ao final desse processo de impeachment, concluir que realmente, o presidente praticou crime de responsabilidade, mas se ele quiser, se o Senado quiser absolver o presidente, ele pode? Pode, porque a decisão é política. O Senado pode entender que naquele momento é mais importante a manutenção do presidente da República para os interesses superiores do Estado. Mas ele pode entender também que não e determinar o seu empinchamento e a decisão continua sendo uma decisão política, tá? Bom, meios de controle legislativo. CPI, que é a mais utilizada, a Comissão Parlamentar de Inquérito, né? A CPI tem poderes de investigação próprios do Poder Judiciário, mas não todos, viu? São próprios, não todos. Alguns poderes aí de investigação são exclusivos, são reservas do Poder Judiciário, tá? Como, por exemplo, né, o famoso grampo telefônico, mas tecnicamente conhecido como interceptação telefônica. A interceptação telefônica é algo que só pode ser praticado pelo Poder Judiciário, por determinação de um juiz de direito. Não pode ser praticado pela CPI, tá? A CPI pode determinar prisão? Pode. Prisão em flagrante, apenas e tão somente. Não pode determinar prisão processual, não tem competência para aplicar penalidade
pena de prisão, nada disso, tá? Sim, Matheus, o Matheus perguntando aqui, professor, a Câmara Municipal pode instaurar a CPI? Pode sim. Geralmente, comissão processante, em alguns municípios o nome é diferente, tá? Mas é a mesma CPI. Alguns municípios têm que ler a lei orgânica do município e o regimento interno da casa, mas pode sim, eu já trabalhei em algumas CPIs municipais, sim, tá? Como advogado contratado para auxiliar. Por que se faz necessário um advogado nesse momento aí na comissão processante no município? Porque, em regra, o legislativo municipal, principalmente em cidades pequenas, não conhece o processo de comissão processante, tá? A título de exemplo, eu trabalhei numa CPI há um tempo atrás, no município X, no norte do estado de Goiás, onde eles queriam por tudo, os vereadores queriam por tudo, que eu pedisse, né, eu estava dando ali a assessoria, para que fosse citado o prefeito, o ex-prefeito, que estava respondendo essa CPI, para que ele apresentasse defesa na CPI, como se a CPI não fosse inquisitorial, né? A CPI é um procedimento inquisitorial, não tem citação de réu, não tem réu. As pessoas são chamadas para prestar esclarecimentos e o relatório final é encaminhado aos órgãos de controle competente, como Ministério Público, Tribunal de Contas, Delegacia de Polícia, né? Então, em regra, viu, Matheus, no Legislativo Municipal, os vereadores são pessoas simples, honestas, mas simples, e não conhecem o procedimento, e aí se faz necessária a participação de um advogado contratado, quando essa Câmara de Vereadores não tem o órgão de procuradoria. Em regra, não o tem quando se trata de municípios pequenos. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um grande exemplo aí de ferramenta de controle do Legislativo. Se vocês tiverem realmente intenção de aprender sobre CPI, no sentido de, vou fazer um concurso para a Assembleia Legislativa, vou fazer um concurso para o Senado, meus queridos, obrigatoriamente vocês têm que ler uma apostila de CPI que tem o STF. O STF tem uma apostila só sobre CPI, são 250 páginas, com as principais decisões relacionadas à Comissão Parlamentar de Inquérito. Outro ponto importante, a CPI, quando ela é instaurada, ela é processada, ela tem um processo ali físico, como o antigo processo físico que nós tínhamos dentro do Poder Judiciário. Então, depois de devidamente autorizada pela casa, ela é processada, é formada a comissão parlamentar. Essa comissão, ela é composta pelos vereadores ali, o relator, o presidente e, no mínimo, um vogal, responsável ali por analisar todo esse processo. Ao final, aprovado o relatório apenas no âmbito da comissão parlamentar, e sendo aprovado esse relatório, ele é encaminhado para leitura na casa. Então, sendo uma CPI municipal, é lido na Câmara de Vereadores. Os demais membros da Câmara têm que aprovar? Não tem que aprovar, tá? E se tiver alguma indicação para continuidade desse controle, é encaminhado para o órgão competente. Em que pese a Constituição Federal fala em Ministério Público, não só o Ministério Público, tá? Não só o Ministério Público. Também, como eu disse para vocês, Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas da União, se envolver verba federal, delegado de polícia, delegacia de polícia, tá? É possível que na CPI nós tenhamos aí, por exemplo, a produção de prova através de testemunha, através de perícia, através de inspeção, tudo isso é possível. Através de quebra de sigilo
fiscal, bancário, telefônico. Agora, no âmbito municipal, viu, Matheus, você que está empenhado aí sobre a CPI municipal, no âmbito municipal, conforme o entendimento supremo, não cabe à CPI municipal determinar a quebra do sigilo fiscal, telefônico e bancário. Graças a Deus por isso. Não ia virar perseguição política, né? Mas no âmbito municipal não pode. Certo? Bom, seguindo. Pedido de informação é um outro meio de controle, né? É encaminhado ao ministro de Estado e ele deve responder aí no prazo de 30 dias. Se ele não responder no prazo de 30 dias, ele responde depois por crime de responsabilidade. O pedido de informação ele é encaminhado através de ofício e o ministro vai responder de forma escrita, tá? E essa é a grande diferença entre o pedido de informação e a convocação de autoridade. Por quê? As pessoas que estão vinculadas, estão ligadas diretamente ao presidente da República, podem ser convocadas, tanto o ministro quanto outras figuras, outros agentes políticos, como secretários nacionais e assim por diante. Então, o caput do artigo 50 da Constituição Federal permite essa convocação de autoridades ligadas, né, ao presidente da República. Como que funciona isso, essa convocação? Ministro de Estado, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, é convocado a comparecer em determinada atividade do Legislativo. Ele tem que comparecer? Tem. O ministro Paulo Guedes tem que comparecer. A CPI, por exemplo, que fez essa convocação. A CPI pode determinar o horário e o dia? Não. Nós estamos falando de uma autoridade do Executivo. Então, a CPI tem que combinar o horário e a data. Combinado o horário e a data, o ministro tem que comparecer. Se ele não comparecer, ele está praticando crime de responsabilidade. Tá? Professor, e se houver um motivo justificado para a sua ausência? Não, se houver um motivo justificado, ele vai justificar. Ah, o cara pegou Covid, né? Ele não vai comparecer aquele horário, aquele dia determinado. Mas, não havendo motivo justificado, ele vai responder também, pode responder também por crime de responsabilidade. Tá joia? Uma pergunta que sempre aparece é se o presidente da República pode ser convocado. Gente, não pode. Isso é um tema já batido no âmbito do STF. O STF já decidiu sobre isso já. E o presidente da República não pode ser convocado. Tá? Ele pode ser convidado. Convocado, não. Bom, outra ferramenta de controle é a participação do Legislativo diretamente em funções administrativas, né? Aí no material que eu coloquei para vocês aí, tem alguns exemplos. Tratados internacionais, em que pese a decisão final seja um ato discricionário do chefe do Executivo durante as fases, né, de tratativas, são 5 fases, lá no direito internacional público, vocês vão aprender que a principal fonte normativa do direito internacional público são os tratados internacionais. E para se criar um tratado internacional, 5 fases. Nos países que são signatários da ONU, como o Brasil são 5 fases. E dentro dessas 5 fases, 2 fases são de competência do Legislativo, né? Então, assinatura de tratados internacionais, estado de sítio, estado de defesa, né? Ora o legislativo permite, ora ele confirma, né? Estado de sítio, estado de defesa, está lá no artigo 49 da Constituição Federal, inciso 4º. A formação dos conselhos, Conselho da República, Conselho de Defesa, também tem a participação do legislativo. E a escolha de ministros, a escolha de diretores de agências reguladoras, por exemplo, vai ter aí a participação do legislativo. No caso, a escolha de ministros, a escolha de diretores de empresas públicas, de diretores de agências reguladoras ou qualquer outra autarquia, o Senado faz a sindicância, né? Ele é o responsável pela sindicância desses candidatos que foram indicados pelo presidente da República. Depois de devidamente aprovados, eles serão nomeados pelo presidente da República. O Jorge Gasparin também fala de uma função jurisdicional
que é realizada pelo Legislativo. Na verdade, gente, no material de vocês, é claro que se eu estou seguindo o Jorge Gasparini, eu vou respeitar o que ele está escrevendo, né? O Jorge Gasparini fala que o Legislativo desempenha a função jurisdicional. Eu, particularmente, acho que está equivocada a fala jurisdicional. Na verdade, é uma função de julgamento, sim. Mas não é uma função jurisdicional, porque não é atividade típica do judiciário, tá? Mas, de qualquer forma, quais seriam essas funções jurisdicionais praticadas pelo Legislativo em relação a atos praticados pelo Executivo? Primeiro, é o que nós já citamos, julgamento do Presidente da República no caso de crime de responsabilidade, o impeachment do Presidente da República. Quem julga? Quem julga é o Senado. Se fosse crime comum e a decisão não fosse política, fosse eminentemente jurídica, quem julgaria? O STF. Mas como se trata de um crime de responsabilidade, que é uma infração administrativa, quem vai julgar é o Senado. Tá? E outro julgamento que é feito no caso, julgar as contas do Presidente da República, julgar as contas do chefe do Executivo. E esse julgamento, essa análise de contas, né, essa fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ela é feita com o auxílio do Tribunal de Contas. Tá? No caso do Executivo Federal, Tribunal de Contas da União. Seguindo. Última ferramenta do controle legislativo. O Executivo, ele pode e pratica o poder normativo. Nós já discutimos sobre isso no mês passado. E ao praticar o poder normativo, a gente tem que lembrar que, salvo a exceção contida no artigo 84, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, que ali sim nós temos um exemplo de decreto autônomo, todos os demais decretos, que são atos administrativos, né, tem que respeitar a lei, não criando direito novo, não pode criar direito novo, e nem muito menos contrariar o direito posto. Então, a partir do momento que tem um ato do chefe do Executivo que contraria, cabe ao Legislativo, com base no artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, sustar esse decreto, sustar esse ato praticado pelo chefe do Executivo. Perceba, questão de prova. O Legislativo vai retirar esse ato do ordenamento jurídico? Não. Ele não pode retirar. O ato continua lá. Ele pode sustar. Ele vai sobrestar os efeitos. Ele suspende os efeitos. Tá? Mas retirar quem cabe é só o próprio chefe do Executivo. Tá certo? Vamos lá. Última esfera. Esfera do poder judiciário. Tá? Então, o poder judiciário é a última esfera aí de controle, controle jurisdicional. Meus queridos, aqui é através da atividade típica do poder judiciário. É o controle de legalidade das atividades administrativas, tanto do executivo quanto dos órgãos que desempenham a atividade administrativa, do legislativo e do próprio judiciário. Através de quê? Através de ações. Através do desempenho da atividade típica do poder judiciário, que é aplicar o direito ao caso concreto através de processo judicial. Tá? O controle judicial ou jurisdicional, ele é externo, provocado e direto. Né? Ele é externo por quê? Porque não tem hierarquia entre a atividade administrativa e a atividade jurisdicional. Não tem hierarquia. E, em razão do princípio da inércia, ele tem que ser provocado. E aí, é importante voltar àquele exemplo da aula passada, que eu repeti hoje, no início da aula. Quem entra com... Quem tem o objetivo de fazer um concurso público para juiz substituto, vê lá o edital. Quando ele olha o edital, ele vê lá irregularidades naquele edital. Ele entra com impugnação, Matheus. Tá? O Matheus vai fazer o concurso para a magistratura estadual, Tribunal de Justiça de Goiás. Então ele vê lá o edital, ele entra com impugnação. O Matheus entra com impugnação porque ele vê lá vários vícios, várias inconstitucionalidades como regra do edital. A impugnação do Matheus é indeferida. Então a esfera administrativa já não deu certo. Ele vai para a esfera judicial, ele entra com mandato de segurança. Aí eu pergunto para vocês, esse controle é um controle jurisdicional, através de ações.
inclusive uma ação de natureza civil, mas é um remédio constitucional. Ele é interno ou externo? E aí, Matheus? Interno ou externo? Né? Essa é a pergunta que eu lancei no final da aula passada. Esse controle, gente, é um controle externo. Ah, professor, mas é tudo dentro do Poder Judiciário, não interessa, não tem hierarquia entre atividade administrativa e atividade jurisdicional. É controle externo, tá? Esse controle, ele pode ser repressivo ou preventivo, é só vocês lembrarem do mandado de segurança. O ato que está ferindo o direito líquido e certo do Caio já ocorreu, já aconteceu. Já tivemos um ato praticado pelo Executivo Municipal, por exemplo, que está ferindo o direito líquido e certo do Caio. Bom, ele entra com mandado de segurança. Nesse caso, é um mandado de segurança repressivo. Por quê? Porque o ato já foi praticado e já está produzindo efeitos. Agora, o Caio, diferente, ó, toma conhecimento que será praticado um ato. O ato não está produzindo efeitos ainda. Então, ele pode propor um mandado de segurança preventivo. Por quê? Porque aquele ato que irá produzir efeitos negativos contra o Caio ainda não está produzindo efeitos. Tá? Bom, o objetivo desse controle jurisdicional é o exame de legalidade do ato ou atividade administrativa. Extensão, cuidado com isso. Talvez a matéria que mais caia sobre, a pergunta que mais caia sobre controle legislativo é a extensão desse, perdão, a extensão do controle jurisdicional. Tá? Talvez a pergunta que mais caia no concurso, em prova da OAB, é sobre a extensão desse controle jurisdicional. Né? Isso é questão de prova nossa também. Esse controle jurisdicional, ele pode atingir todo e qualquer tema relacionado à legalidade. Tá? Então, de forma ampla, ele pode discutir a legalidade. Certo? O ato foi praticado de forma legal e ilegal? De qualquer forma, eles podem discutir. Agora, o controle jurisdicional pode atacar diretamente o mérito do ato, se ele é conveniente ou oportuno? Não pode. Diretamente, não. Apenas de forma indireta, conforme o entendimento do STF. Tá? O fundamento do controle jurisdicional é a própria atividade, né, do Poder Judiciário, é o próprio exercício da função jurisdicional, né, é o princípio da sindicabilidade. Certo? Bom, instrumentos de controle no material que eu sei, é o próprio exercício da função jurisdicional, né, é o princípio da sindicabilidade. Certo? Bom, instrumentos de controle no material que eu citei para vocês, tem alguns exemplos, mas é só vocês lembrarem quais são os instrumentos de controle jurisdicional. São as ações, são através de medidas judiciais. Mandado de segurança, ação popular, habeas data, mandado de junção, ação civil pública, ação de indenização, ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência ou tutela de evidência. Então, são através de ações judiciais, pedidos judiciais. Tá joia? Bom, voltando um pouquinho aqui sobre o controle jurisdicional, é importante a gente lembrar o seguinte. Que existe a questão daquela discussão até que o Matheus levantou aí sobre o sistema de controle de legalidade, né? No Brasil, qual o sistema que nós vivemos? Modelo inglês. Modelo inglês de jurisdição única. E é justamente isso, Matheus, que fala sobre a pergunta que você fez lá em cima. O poder judiciário, né, ele não vai abrir mão dessa atividade. Se é um controle de legalidade, quem vai discutir por último é o Poder Judiciário. Quem vai rever o ato por último é o Poder Judiciário, quando se tratar de legalidade. Por quê? Porque nós vivemos no modelo inglês de jurisdição ou única. Tá joia? Bem, meus queridos, a matéria da prova da semana que vem vai até aqui. Então, a nossa prova vai até aqui. Lembrando que a matéria é matéria cumulativa, né? Eu vou cobrar mais a matéria que não caiu, né? Na primeira e na segunda VA, tá? Mas a matéria é cumulativa, tá bom? Vai cair mais aí bens públicos, controle, intervenção do Estado na propriedade privada, mas também vai cair a matéria do início do semestre. Ok?
Tranquilo? Perguntas? Vamos às perguntas. Sem perguntas?